Aliás, quem diz... Aliás, a gente falando de faca... O presidente Lula está na cúpula do Mercosul e diz que ele não vai fechar nenhum acordo com a faca no pescoço. Por quê? Porque, não é isso? Super tranquilo. É um acordo super, né, que é importante para os dois lados, né, para o Mercosul e para a União Europeia, mas que tem problemas em relação a uma cláusula lá que foi colocada, que se os países aqui do Mercosul, da América do Sul, não cumprirem determinadas normas de meio ambiente ou metas, eles terão sanções. E aí o presidente Lula falou que assim não dá, que um acordo de parceria não dá para fazer nesses moldes. Mas disse que quer fechar o quanto antes esse acordo. Ele que agora é presidente da cúpula, né, por 6 meses, e está lá na Argentina participando desse encontro. Tá uma história, assim, acho que desde 99 eu estava vendo, eles estão tentando aprovar e fechar esse acordo. Aí em 2019 eles fecharam o acordo no governo Bolsonaro, só que eles só assinaram. Eles não, como que chama? Não homologaram, sei lá, enfim, não colocaram em prática o negócio. E aí, será que sai? Fala, Tramontina. Eu acho que tudo isso é tão louco, porque o presidente Lula foi a Paris, fez um discurso duro, né, para os representantes ali, para o pessoal ligado ao meio ambiente e para representantes, também numa reunião oficial para os representantes dos países europeus. É verdade, Fez colocações duras. Ali agora, do lado do Macron, falou que tinha que falar, né? Exatamente. E depois agora ele fala que tem que dar uma resposta rápida e contundente. Agora, o que é isso? Rápido e contundente? É exigir alguma coisa da União Europeia? A União Europeia se fala assim, não dá, aí fica sem o dinheiro. E aí, deu bom ou deu ruim? Eu não consigo entender a lógica do abrir todo o sistema de relações diplomáticas com os países, né? O Brasil ficou isolado durante 4 anos e o governo claramente pratica uma política de reconstruir pontes, né? Sim. Tudo bem. Isso exige diplomacia, isso exige conversa, que o presidente tanto fala em conversa. E ele está viajando bastante, né, para essa diplomacia. Agora, aí chega um determinado momento, ele assume, depois de 19 anos, né? Acho também que é bastante tempo que um brasileiro não assumia a presidência do Mercosul, e logo no primeiro dia, não podemos aceitar, temos que dar uma resposta rápida e contundente. Qual é a resposta rápida e contundente? Só pode ser, olha, nós não vamos aceitar isso que vocês estão tentando impor. Aí os caras falam, então também, então não tem acordo. E aí? Os pobrinhos daqui vão ganhar com isso? Não. Precisava não sei, perguntar. Eu fico sempre surpreso com essas ações assim intempestivas, assim, sob certos aspectos ufanistas, né? Nós somos fortes. Ele falou também, de novo, em usar a moeda comum. Que moeda comum? Um país como a Argentina tem moeda? Não tem moeda argentina. Aí você vai fazer negócio com a Argentina e aceitar peso? Como? Isso não existe, né? Não. É tudo... Eu não sei o que está por trás. Confesso que eu não sei. Agora, eu não entendo. Quero, a França é o principal empecilho, né, para esse acordo ser concluído. Porque os agricultores não querem concorrência, basicamente isso, né? E eles querem essas sanções, também tem a questão ambiental, que eles são muito preocupados, né? O próprio Macron é muito preocupado com essa questão. Então, assim, é difícil, né? Porque, assim, são muitos países, né? A União Europeia é gigantesca. Mas a França, na verdade, é o pior empecilho ali para o acordo ir para frente. E, ao mesmo tempo, o presidente Lula, ele não baixa o tom, né? Que nem o Tramontina acabou de falar, ele não baixa o tom, né? Para conseguir uma coisa, para conciliar ali, né? O Lula tá num papel de... formalizar ali como a principal liderança política da América do Sul, né? Sim. Então, quando ele vai para a cúpula e diz com mais contundência aquilo que ele quer dizer, eu acho até que ele tá no papel dele. Eu não acho que ele tá totalmente errado. Ele precisa fazer a defesa ali daquele bloco, né? E eu acho que, sim, existe uma questão da França, especificamente, de protecionismo agrícola. E eu acho que o Lula diz uma coisa que é muito correta, que é uma coisa que já era muito discutida no agronegócio desde sempre, que a gente tem muita força no agronegócio como matéria-prima,
A gente exporta café verde, mas a gente não exporta o industrializado, né? Sendo que a gente tem qualidade para produzir. Então, eu acho que a contraproposta vem nessa ponta, né? É muito disso. E da questão climática. O Bolsonaro fez a gente retroceder alguns anos nesse sentido. O mundo está olhando para isso, né? Cada vez mais tem uma preocupação. Os europeus têm mais preocupação com o meio ambiente. Mas eu acho que não dá para a gente também ficar pagando o pato por governo passado, né? A gente tem que ir para frente, tem que olhar para frente. E, claro, o governo tem que dar respostas, tem que cumprir os acordos que fez para que esse acordo avance. Mas os outros países, assim como disse o presidente Lula, também precisa fazer a parte deles. Sim, e Carol, sanções? A gente não pode, Marcelo e Carol, a gente também não pode esquecer que o acordo estava praticamente fechado, estava acordado, os países estavam assinando, quando se decidiu incluir algumas poucas e novas cláusulas, que são estas sim, ameaçam com punições os países da América do Sul, do Mercosul, que não cumprirem o acordo. Então, essas sanções são certas? Que o Lula está se rebelando agora. Exatamente. Que são as sanções ligadas ao meio ambiente, principalmente, né? Porque, assim... Se não cumprir meta em relação ao meio ambiente... aumentando o desmatamento, enfim. Uma série de coisas, uma série de discursos também que também não ajudavam. Então, é muito nesse sentido. E muito no sentido de proteger ali a parte agrícola da França. Cara, todo mundo vai ter que ceder um pouco se esse acordo quiser sair do papel, né? Mas prever punições, né, nesse acordo em relação ao meio ambiente, elas são justas? Você prevê essas sanções, assim que nem o Lula disse? Como que a gente vai ter um parceiro com a faca no pescoço? Eu acho que do jeito que tá, não dá pra fechar. E aí eu acho, tá? Porque assim, o que acontece? A União Europeia também quer esse acordo, porque ele quer perder um pouco, o bloco quer perder um pouco a dependência ali da China e Estados Unidos, né? Se for interessante para todo mundo vai ter que ceder um pouco para ir para frente. Justo. Cada ponta vai dizer o que é justo ou não é justo, né? Tem um certo jogo de poder aí, né? Sim. Que Lula, como você disse, se mostrando um forte e importante líder. Aí fala grosso, fala alto, nós não vamos aceitar. Isso é uma coisa. A outra coisa é na hora que se sentarem à mesa de negociações e ver quem é que tem. Deu certo? Desculpa, gente, tô tentando desligar o celular aqui. Gente, minha chefe me ligando, olha, eu te ligo depois, enfim. I'm so sorry. Ei, gente, o mico veio. Ai, que maravilhosa. Não dava pra ignorar, né? A gente não ignora, a gente fala. E a gente tem liberdade pra isso. Maravilhoso, toca o celular e tá tudo certo, a gente segue o jogo. Fala, Tramontina. Eu tava dizendo que na hora que eles se sentarem, aí a conversa muda, né? A hora que eles entrarem numa sala com os representantes de todos os lados, agora... Nessa história de que no grito, aí não dá, porque nunca no grito alguém... O próprio presidente Lula é um defensor na sua romanesca, no seu romanesco pensamento, no seu romântico pensamento de acabar com a guerra na Ucrânia com a Rússia. Ele mesmo fala, tem que conversar, todo mundo tem que ceder. E aí, na hora que chega aqui, ele faz esse discurso bravo, nervoso, como se assim fosse resolver. Acho que não resolve. A União Europeia tem interesse? Tem, senão não teria encaminhado as coisas até agora da forma como encaminhou. Está sofrendo as pressões dos seus grupos ligados ao agro, que são protegidos por legislações locais, talvez, né? Agora, na hora da negociação, o jogo é outro, né? O jogo é outro. Como é que vai ser, eu não sei. A ideia... Eu só fiquei surpreso com a história que eu não me convenço, a história da moeda, né?
Ah, sim, da moeda comum, aqui. né? Isso entre não os funciona, países. está tudo provado. Você tem que ter um sistema confiável. Por que é o dólar, a moeda usada no E ele mundo está até batendo hoje? nessa tecla, né? Não só em relação aos países do Mercosul, mas da América Latina como um todo. Quando ele fez aquele encontro, lembra? Que ele trouxe os líderes dos países aqui da América do Sul. Ele falou, de novo, dessa Com a questão. China. Ele veio à China e falou que para fazer negócios com a China sem depender do dólar. E aí você vai aceitar o yuan, que vem de um país onde o governo manipula inflação, manipula os dados oficiais, um governo que não é confiável nesse aspecto. Aí como é que você vai fazer com a Argentina, que tem inflação de 100% ao ano, passando de 100% ao ano, um dinheiro que não vale nada, você vai fazer negócio recebendo este dinheiro? E aí, de novo, se fala nisso. Eu acho que tem um pouco do discurso. Eu ver como é que acho. vai ser a prática. É mais uma questão política, né? Eu queria só colocar na verdade, até uma pergunta, Tramontina, quero sua opinião também sobre isso. Quando a gente fala da fala do presidente Lula mais incisiva, me parece também que o Lula está numa posição confortável, talvez, dentro dos países da América do Sul para fazer isso, né? Talvez fosse a Argentina, não falasse com tanta força por causa da crise que tem lá. Mas o presidente talvez esteja empoderado nesse momento? Talvez sim. E talvez ele use deste momento para vender uma imagem interna, para vender imagem aqui no Brasil, de fortalecimento dele diante dos outros países, né? Mas eu conversei com o Boris Casoy, coincidentemente. Olha, que maravilha, hoje, né? E o Boris lembrava que, independentemente do que está por trás dos discursos, o fato é que quando um presidente da República fala, isso tem peso. Vai ter peso para ser desmentido ou eventualmente ridicularizado, como foi com o presidente em outras situações nos últimos anos, ou para empoderar esse presidente diante da certeza e da força e do convencimento daquilo que ele está falando. Agora, o fato é que disse, e a hora que diz, aquilo que você diz é que passa a ser avaliado, né? Claro. Não é exatamente a sua intenção. E isso repercute para o bem ou para o mal. Agora, falando agora em relação à Venezuela, antes disso, só ler uma mensagem aqui do W, não sei qual que é o nome, mas enfim. Esse jeito de receber a notícia é bacana, curti. Ah, obrigada pela mensagem, também curti sua mensagem. Bom, agora falando sobre a Venezuela, né? A Venezuela está banida do Mercosul desde 2019 e o presidente Lula quer que a Venezuela volte ao Mercosul. Um acordo, né, como o Mercosul, tem algumas regras para os países fazerem parte. Uma delas é ter uma democracia vigente e vigorando, né, de forma clara, objetiva, transparente, o que a Venezuela não tem. E aí, aliados do presidente Lula meio que falaram assim, tenta evitar esse assunto, né? Porque assim, não tá dando muito certo toda vez que ele fala. E aí ele defende o Maduro, né? E realmente, assim, chama muita atenção e já recebeu muita crítica dos países aqui da América Latina. Então, mas o que ele diz na cúpula, ele diz o seguinte, tudo bem, tal, o que vocês podem achar da Venezuela, mas assim, a gente não pode isolar a Venezuela. A gente quer abrir o diálogo, tentar entender o que está acontecendo com a Venezuela. Dá para tentar entender o que está acontecendo com a Venezuela ou abrir o diálogo nesse momento, antes que a Venezuela resolva a situação interna do país? Você fazer negócio com a Venezuela não é proibido. Não há nenhum problema em fazer negócio com a Venezuela. O problema é você tratar a Venezuela como sendo uma democracia. Isso é um insulto a quem tem um mínimo de informação ou 2 neurônios. Esta semana, a Venezuela proibiu a principal candidata da oposição de se candidatar à próxima eleição à presidência da República. Lá tem censura, os opositores não se candidatam. E, como o presidente Lula falou, é o país que mais faz eleições. Isso não é prova de democracia. Então você... E quem disse que essas eleições são transparentes, né? São sérias? Não tem acompanhantes, observadores internacionais autorizados a acompanhar as eleições lá. E você falou do caso da Maria Corina Machado, que é essa candidata da oposição que se tornou inelegível agora, e o processo foi super estranho, está super em discussão se de fato isso foi feito de uma maneira correta, né?
Os presidentes do Uruguai e Paraguai expressaram preocupação com a inelegibilidade da candidata da oposição, que inclusive está super bem nas pesquisas, né? Mais de 50%, um negócio bastante expressivo mesmo, né? E segundo a controladoria lá da Argentina, a cassação é baseada em irregularidades administrativas quando ela era deputada em 2011 a 2014. Em princípio, a inabilitação imposta em 2015 tinha a validade de 1 ano, mas a controladoria continuou a investigá-la nos anos seguintes e prorrogou a punição. Tinha que esclarecer melhor, né, essa história, ficou muito ruim. E aí, hoje, então, os presidentes dos países do Uruguai e do Paraguai expressaram essa preocupação, que é de fato uma preocupação, né? Quando você vai ter uma eleição ano que vem e a principal candidata que está bem nas eleições, que é a oposição, perde o direito de se eleger e de uma forma meio obscura, é óbvio que há mais desconfiança ainda, né? Ainda mais num lugar que não tem uma democracia vigente. E de novo, né? De novo, os outros países indo num discurso oposto ao do presidente Lula. Lula, homem, larga esse Maduro de lado. Pelo amor de Deus. Por que insistir nisso? Por que insiste nessa Venezuela, minha gente? Mas parece que o Lula 3, ele voltou mais radical nesse aspecto, né? Radical, assim, colocando mais a sua ideologia pra frente, assim, vamos dizer assim, né? Ele tem falado coisas, assim, que ele não falava antes, né? E mesmo em relação à Venezuela, ele não tinha um discurso tão firme de defesa, né? De falar, não, a Venezuela tem democracia, tem eleições lá, rolam. Tá, tudo bem, rolam eleições lá, óbvio, mas assim, quem disse que elas são levadas a sério, né? Eu acho que o Lula veio mais falante nesse terceiro mandato. Né? Sem roteiro, o que tá dando problema. Mais sem roteiro, mais sem filtro. Mas eu acho muito delicado, sobretudo num tempo em que a gente discute tanto a fragilidade da democracia, né? A gente discute isso aqui no Brasil. O Lula passou por isso em 2018. Uhum. Foi preso, impedido de disputar a eleição, quando também estava nas pesquisas mostrando força. E agora ele faz um discurso para defender um amigo, talvez. Durante a campanha, o candidato Lula prometeu fazer um governo de, aspas, união nacional, de tentar reconstruir o país, um país dividido exatamente ao meio, né? Eu me lembro que logo depois da posse eu conversei com uma pessoa que participou inclusive dos grupos aqueles grupos preparatórios do governo Lula, que é diretamente ligado à cúpula do governo e amigo do presidente. Ele falou, olha, a grande expectativa agora é ver se realmente, conforme prometeu, o presidente conseguiu esquecer as mágoas que ele acumulou ao longo de 580 dias preso. O fato é que ele a cada vez vai demonstrando que não, porque ele vai fazendo, ele não esquece o ex-presidente, toda hora ele lembra do ex-presidente Bolsonaro, e ele vai fazendo alguns discursos, especialmente quando ele foge do texto que foi preparado pela assessoria. Aquele é um texto pragmático, lógico, pensando no futuro, pensando nos negócios e pensando no que fazer. Na hora que ele sai do texto e ele improvisa, aí parece que ele é abduzido, né? Tem um ser que toma conta dele. Aí é o famoso dar ruim, né? Aí ele começa a falar algumas coisas que aparentemente saem do coração dele, e muitas são mágoas, né? O que, em tese, não contribui nada para você tentar reconstruir o país. Com certeza.